Roberto Macedo é economista e participa da plenária Previdência Complementar para Todos. Por isso, eu o recebo aqui no estúdio da TV Abrap neste momento. Muito obrigado pela presença. A gente sabe que o Brasil não poupa. O que isso significa em números? Olha, ele poupa pouco, certo? A poupança agregada do país, você misturando empresas, outras instituições, pessoas físicas, né? E também há um papel do governo, bem no sentido negativo. A poupança agregada está hoje em ter cerca de 14% do PIB, é muito pouco, certo? O ideal é que você não precisa fazer que nem a China, que às vezes poupa perto de 40%, porque a China tem uma outra cultura, inclusive lá, por exemplo, não tem nem sistemas de previdência tão bem organizados. A tradição das próprias famílias pouparem muito para cuidar das suas próprias necessidades, né? Então, aqui no Brasil falta uma cultura da poupança, né? As pessoas são muito imediatistas e não tem assim o que hoje se chama de educação financeira, mas isso é muito ligado à questão cultural. Por exemplo, no meu caso, meu pai em casa meteu na minha cabeça que eu devia de poupar desde criança. E aí eu comprei meu primeiro imóvel com 20 anos. É claro que era uma kitnet na planta e tudo mais. Aquilo, depois eu tive que pagar as prestações, não tinha outra alternativa senão poupar, né? Aí você tem que criar o hábito, sabe? A coisa tem que ser instintiva. Da rotina. Tem que fazer parte num ponto, eu notei que isso me fez, depois, como eu tinha que pagar as prestações, acabou. Comprar um imóvel de 2 quartos foi muito mais fácil, né? Aí eu já tinha mais renda e tudo. Mas o início criou esse hábito e me ajudou muito. Eu não tenho arrependimento nenhum. Hoje eu já estou, assim, sou um idoso, mas graças a Deus estou muito bem de saúde. Está na melhor idade. Eu não tenho queixa não, mas agora eu acho importante também as pessoas... mas vamos voltar à poupança. Essa poupança podia ser de 20, mas sabe o que acontece? O governo ele faz despoupança, sabe? Ele está sempre com um déficit. E aí, para financiar esse déficit, ele toma o dinheiro das famílias. Você, por exemplo, diz, eu apliquei num fundo aí de um banco X. Mas seu dinheiro, o banco pegou esse dinheiro e aplicou na dívida pública. E o governo se endivida, mas para pagar juros e para outros gastos. Ele não se endivida para fazer investimento. A poupança precisa ser investida, sabe? Ela precisa virar o que a gente chama de bens de capital, bens que produzem outros bens. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui nessa centro de convenções, você tem uma fábrica, uma fazenda, um porto, certo? Um hospital, uma escola, tudo isso produz valor adicionado, né? Você coloca o dinheiro ali, aí gera produção, seu PIB aumenta, você pode contratar gente, você vai ter mais empregados, mais salários. É assim que os países enriquecem. Mas se você não tem poupança, você tem menos para investir, ou então você tem que recorrer ao endividamento internacional, você acaba comprometendo aí a sua autonomia de decisão e fica enfraquecido. O Brasil está nessa situação, a meu ver, em grande parte por falta de poupança e pelo comportamento do governo, que dilapida a poupança que a sociedade faz, cerca de quase um terço dessa poupança o governo absorve sem fazer investimento. Por isso é importante a gente entender a diferença entre desenvolvimento baseado em consumo e o desenvolvimento baseado em poupança. Eu não vejo diferença, que eu não acredito em desenvolvimento baseado em consumo. Não existe isso. Quem tenta fazer isso, ela cria um sistema financeiro de crédito, põe as pessoas para se endividarem. Isso até aconteceu recentemente aqui. As pessoas se endividam muito e depois não tem como pagar, entendeu? Então não existe diferença. Eu acho que é uma coisa totalmente diferente da outra, nem cabe comparar, certo? Eu acho que não existe desenvolvimento baseado em consumo, eu acho que existe desenvolvimento baseado em investimento, em poupança. Agora, o investimento ele é meio milagroso, certo? Porque se você faz investimento, você faz, por exemplo, uma fábrica, né? E aí você paga os trabalhadores, os empresários têm lucro, aí esse investimento volta para a economia, inclusive multiplicado porque ele passa por vários setores, né? No outro setor ele gera outros investimentos. Então, o investimento ele gera renda, né? Para os trabalhadores e para os empresários. E essa renda, nesse fluxo, que a gente chama de fluxo circular, ela depois se volta para adquirir a própria produção daquilo que você investiu, entendeu? É quase um milagre. Agora, se você começar a consumir, você tem que pensar quem que vai produzir, quem que vai pagar a sua dívida. Tanto que uma das componentes do crescimento
crescimento não, da crise econômica que o Brasil atravessa, é que lá atrás houve um endividamento muito grande. Aí as famílias passaram a se endividar, aí passaram a atingir o limite que podia se endividar, e aí tiveram que restringir o consumo, prejudicando aí a economia, para saldar os compromissos da dívida. Quais setores da economia podem ser alavancados com a poupança de longo prazo? É importante que essa poupança de longo prazo exista. Quer dizer, tem que mudar os hábitos da sociedade e das instituições, em particular o governo, que não é de poupar e além de não poupar, ele vai além do limite. Para você ter uma ideia, na União Europeia, o governo não pode ter um déficit maior do que 3% do PIB. Aqui nós já chegamos num déficit quase perto de 10%, né? Agora, pensando assim mais longo prazo, a poupança de longo prazo é importante que ela seja sustentável, porque aí esses investimentos tipo infraestrutura, né, e mesmo investimento em educação, eles demoram um certo tempo para dar retorno, né? E alguns deles existem em capitais muito grandes. Então, é importante que tenha uma poupança de longo prazo, que ela seja estável, para sustentar um fluxo de investimentos permanente, né? Porque a economia está sempre precisando de investimentos. O senhor citou por diversas vezes o governo. Que relação tem a reforma previdenciária com a poupança de longo prazo? Não, aí, por exemplo, se o governo fizer uma reforma da Previdência que reduza a absorção dos recursos dele que vão para a Previdência, cobrir o déficit da Previdência, ele vai várias coisas. Vai sobrar mais dinheiro para ele investir e ele não vai precisar recorrer à Previdência, à poupança privada, por exemplo, para pagar benefícios da Previdência Social, sabe? Está claro? Ele vai adquirir um comportamento mais normal. E aí a poupança privada que do governo deixar de absorver poderá ser destinada a investimentos realmente produtivos. No Brasil, os baixos salários e o alto índice de trabalho informal, eles impedem a poupança? Olha, o baixo salário realmente é um fator limitador, porque a poupança tende a crescer com a sua renda, né? E quanto maior a sua renda também, menor diminui a proporção que você gasta nas necessidades básicas, tipo transporte, alimentação, vestuário. Então você tem mais dinheiro para poupar. Então, se você aumentar a renda, é por isso que a gente insiste no investimento, que o investimento gera empregos, gera renda para trabalhadores, gera renda para empresários, certo? E é importante que a renda do país vá crescendo, né? Que melhora o bem-estar da sua população, inclusive gera mais poupança. O trabalhador informal, eu sou muito, assim, eu tenho uma visão não tão negativa como todo mundo tem. É claro que seria melhor que eles fossem formalizados para ter com seus direitos, carteira dos seus direitos e tudo. Mas esse pessoal do setor informal é um pessoal empreendedor, certo? Eles montam as suas atividades, sobrevivem daquilo. Eles têm a sua participação na economia. Eles costumam ser muito criativos na sua organização, da sua previdência, e eu acho que eles, para investir nos negócios que eles fazem, eles acabam poupando alguma coisa. Quer dizer, quando um pipoqueiro aparece lá com o seu carrinho de pipoca, eu vejo que ele fez um investimento, e ele fez uma poupança, tá? Senão ele não teria o carrinho de pipoca. Então, eu acho que a condição de informalidade, para mim, exceto pelo que ela tem de baixa renda, não é necessariamente um fator impeditivo da poupança, certo? Inclusive, muitas dessas pessoas poupam até mais do que o assalariado, porque eles têm necessidade de ter capital para o desenvolvimento das suas atividades. E como o senhor vê o trabalho da ABRAP nesta mobilização de gerar previdência complementar para toda a sociedade? Olha, eu já fui presidente de duas entidades de classe patronais, no setor eletroeletrônico de consumo e do gás que é feito de petróleo, né? Eu acho que, em geral, todas essas entidades, elas têm um papel muito grande de resolver problemas setoriais, né? Levar pleitos ao governo, promover também a integração dos seus associados. Eu creio que isso também é muito bem desenvolvido pela ABRAP. Agora, a ABRAP, para mim, ela é muito importante, porque ela lida com uma questão que tem outros desdobramentos, em particular sobre a questão da poupança. Quanto mais gente se juntar num plano de previdência complementar, você vai estar fazendo mais poupança, né? E eu acho também que ela devia ficar de olho no que o governo faz
com o dinheiro que é investido lá. Mas é um papel muito importante você promover o aumento da poupança nacional. Se eu estou aqui defendendo o aumento da poupança, uma entidade que é voltada para a poupança só é digna de elogios, né? Porque ela está trabalhando justamente naquilo que me interessa. O segredo, então, que a sociedade e o governo poupem para ter recursos no futuro. A sociedade e o governo. O governo, ele pode ter um déficit, certo? Todos os governos do mundo têm déficit. Mas tem que ser um déficit porque ele tem razões até para ter déficit. Quando você faz, por exemplo, uma escola, uma estrada, um hospital, aquilo vai beneficiar as gerações futuras, certo? Então não tem sentido só a geração presente custear essas obras, né? Por quê? Porque elas vão beneficiar as gerações futuras. Então, você, ao fazer um déficit, o que você vai fazer? Você vai se endividar e parte da dívida vai ser paga pelos cidadãos de outras gerações, certo? Então, tem só, mas você não pode exagerar. E é por isso que a União Europeia põe essa barra aí de limite de 3% do PIB. Aqui nós estamos se endividando com 9%, né? Aí prejudica todo mundo, inclusive os associados aí da Abrap. Tudo com moderação. Muito obrigado por ter participado conosco aqui na entrevista. Eu que agradeço o convite para comparecer nesse evento. E é daquelas coisas que fazem bem a mim também, porque eu vejo que, pelo menos, tem alguns lugares que as suas lições são aprendidas. Honra para o senhor, honra muito maior para nós. Muito obrigado. Conversei com Roberto Macedo, aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.